Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Dando continuidade ao nosso tema dos tópicos quentes do Congresso Mundial de Gastro, Nutro de junho de 2021, eu vou apresentar sobre a esofagite eosinofílica e nós escolhemos dois tópicos que foram os STEPs, né, os passos do tratamento dietético, que é um conceito novo, e os novos biomarcadores invasivos e não invasivos. Então, essa apresentação, essa discussão dos STEPs do tratamento dietético veio dentro de uma sessão que discutiu outras coisas, mas a gente decidiu destacar isso especificamente, que foi a sessão do ESPGHAN Guidelines de esofagite eosinofílica, né, uma atualização de 2020, apresentado pelo Dr. Jorge Emil Dias. Ele começa já apresentando coisas que a gente sabe, mas que sempre vale reforçar, que existe um papel muito limitado de testes alérgicos quando a gente decide o tratamento dietético de esofagite eosinofílica. E cada vez tem mais evidência dizendo desse papel limitado. Realmente não é eficiente em guiar a eliminação dietética na esofagite eosinofílica. Não há dúvida de que uma dieta elementar é aquela que gera a melhor taxa de resposta, né, com números que têm alguma variação, mas chega de 80% até 100% em algumas casuísticas. Mas lógico que isso é uma terapia com a sua importante limitação, tanto em termos de custo, quanto em termos de qualidade de vida do paciente. A dieta de eliminação empírica, ela é superior à dieta dirigida por testes cutâneos, e ele apresenta que a dieta dos 6 alimentos ela é efetiva em 75% dos casos. Um conceito interessante que foi apresentado, mas que é uma coisa que ainda está um pouco na bancada, não está pronta para uso, é que o IgG4 específico mostrou-se em um estudo bastante discriminatório e eficaz. Mas esse IgG4 específico para alimento viria da mucosa, não é IgG4 dosado no sangue. E aí eu apresento para vocês a referência que foi publicada em 2016. E a grande pergunta era, eliminar quantos alimentos? E essa é uma pergunta e uma dúvida que a gente tem na prática diária. Foi apresentado, então, né, a questão de que dietas menos restritivas, elas têm o potencial de evitar a repetição da endoscopia, além de oferecer uma melhor qualidade de vida para o paciente, com menos restrições ou potencialmente restrições por um tempo menor. Teve um resumo, um abstract que foi apresentado no Congresso Mundial de Gastroenterologia, mostrando resultados comparáveis de remissão histológica, eliminando um alimento versus eliminando 4 alimentos. Isso, né, inicialmente em adultos. E quando a gente fala um alimento, quase sempre nós estamos falando da proteína do leite de vaca. Recentemente, nesse ano, saiu no Clinical Gastroenterology e Hepatology um estudo bastante interessante, pediátrico, com um número relativamente pequeno de pacientes, 41, mas é grande para a nossa área porque a gente sabe a dificuldade de armazenar, né, de ter esse número de pacientes, mostrando que apenas eliminar a proteína do leite de vaca gera uma melhora sintomática da esofagite eosinofílica em 61% dos casos, 59% de melhora endoscópica e impressionantes 51% de remissão histológica. E aí entra a questão ou a dúvida de se a gente não deveria estar começando aqui com a eliminação de apenas um alimento. Houveram algumas sessões apresentando o registro europeu, porque eles fizeram realmente um trabalho muito impressionante, multicêntrico, internacional, registrando todos esses pacientes com esofagite eosinofílica nos países que participam ativamente da ESPGHAN. E o que eles mostram é que, quando você olha isoladamente, os principais agentes, os principais vilões na Europa são, em primeiro lugar, o leite, em segundo lugar, o ovo. Lógico que quando, de novo, você aumenta o número de agentes restritos, você melhora a sua taxa de resposta, mas isso com um custo tanto de qualidade de vida, quanto em crianças a gente também pensa nas deficiências nutricionais que podem estar associadas.
Então, baseada, né, em todos esses estudos apresentados no registro europeu, o que foi proposto, né, o novo paradigma que foi proposto é essa escada da eliminação, em que seriam 5 passos. O primeiro passo é a eliminação de apenas um alimento. Se isso falha, você sobe essa eliminação para 2, 4, 6, e então, em último caso, a dieta elementar. E eles não apresentam especificamente, porque eu imagino que essa é a pergunta que já deve estar na cabeça das pessoas, qual é esse alimento sugerido? Por que não tem uma recomendação forte para isso? Porque isso deveria ser baseado nos padrões de suscetibilidade locais, né? Na Europa, a eliminação de 1 seria leite e a eliminação de 2 seria leite e ovo, por exemplo. Mas aí entra a importância da gente conhecer o perfil alérgico da nossa população, porque provavelmente o que gera uma melhor resposta em um país ou em uma região não necessariamente gera uma melhor resposta em outra. Pelas diferentes publicações, parece que a eliminação de 1 é sempre ou quase sempre o leite de vaca, mas aí a eliminação do segundo, terceiro e quarto variaria regionalmente. Não bem do tratamento dietético, mas eu quis apenas citar porque são perguntas muito importantes na prática de quem cuida desses pacientes. Quanto tempo manter o corticoide? Que é uma pergunta que a gente tem, o pessoal planeja, às vezes, cursos de 3 meses de corticoide depois da retirada. Então, foi apresentada essa referência, que na verdade é uma referência de adultos com o uso do corticoide deglutido, mostrando que, né, mesmo depois de um período de segmento de 5 anos, apenas uma minoria dos pacientes, né, menos de 50%, mesmo em uso de corticoide deglutido, estava em remissão histológica. Então, a aparente resposta de quanto tempo manter o esteroide é, infelizmente, a perder de vista. E a próxima pergunta que a gente tem, porque a gente conhece essa tríade do tratamento da esofagite eosinofílica, seria o uso do inibidor de bomba protônica em longo prazo. Aqui o que os autores chamaram de longo prazo é diferente, né? São apenas 12 meses, 1 ano, em relação ao tempo de 5 anos que foi apresentado no caso do corticoide. Porém, eles mostram que esses medicamentos, eles são efetivos numa parcela importante de pacientes, nessa casuística foi um número um pouco mais alto do que a gente costuma ver, mas que são seguros, né? Em alguns casos gera remissão parcial, mas esse inibidor de bomba também é utilizado em longo prazo. Existe uma literatura de adulto que discute potencialmente uma regressão de esofagite eosinofílica sem tratamento. Essa não parece ser a realidade dos pacientes que se apresentam com esofagite eosinofílica durante a faixa etária pediátrica. A parte dos biomarcadores foi apresentada, então, pelo Dr. Sandeep Gupta, que é o editor do JPGN, na seção Novos Biomarcadores e Métodos de Monitorar a Atividade da Doença. A necessidade de discutir os biomarcadores vem da correlação muito pobre que a gente conhece entre sintomas e atividade de doença, quando ela é avaliada ou endoscopicamente ou histologicamente, e uma preocupação cada vez maior com a neurotoxicidade da repetição da anestesia na idade, né, na faixa etária pediátrica. E para quem tem interesse no assunto, então, o próprio palestrante, ele publicou revisões sistemáticas e eu apresento aqui as referências para vocês, quem quiser buscar. Mas, então, o que foi apresentado, o que era quente nessa discussão dos biomarcadores? Então, o brushing seria basicamente utilizar a escovinha, uma escovinha semelhante àquela que é utilizada para quando a gente precisa realizar um diagnóstico de candidíase, né, durante uma endoscopia. E eles apresentaram, então, um trabalho mostrando uma sensibilidade e especificidade próxima de 70% para a contagem de eosinófilos, se você tirar o conteúdo da escovinha e olhar isso, né, hematoxilina e eosina, o que não é impressionante, porque, né, não é um número muito bom, mas o que foi apresentado em relação a por que isso seria interessante é que é a possibilidade de realizar a peroxidase de eosinófilos, né, que é o EPO, que eles chamam. Essa se correlaciona muito bem com a contagem de eosinófilos e tem a possibilidade de dar o resultado em 1 hora.
Isso não é uma modalidade de biomarcador que está pronto para uso nem na América do Norte ou na Europa, porque ainda está em estudo, mas o próximo passo disso seria tentar fazer o brushing sem realizar a endoscopia, tentar fazer o brushing realmente transnasal. Mas a coisa não está lá ainda. O que foi discutido como modalidade de monitoramento altamente quente e menos invasiva do que a biópsia por si, mas ainda uma modalidade invasiva, foi a citoesponja e o teste do fio, o string test. Então, essas duas modalidades, quando você olha para elas, elas parecem bem parecidas, elas têm a aparência de um comprimido, né, de uma cápsula ligada por um fio. No caso da citoesponja, o que está dentro da cápsula gelatinosa é uma esponja, a cápsula dissolve e a esponja permite o acúmulo de células e a partir dali você vai fazer a contagem de eosinófilos. E no caso do fio, a cápsula dissolve e apenas libera o fio, e o fio dá informação em diferentes níveis também quanto à contagem de eosinófilos. Então, essas são as referências. Essas modalidades, elas já estão relativamente prontas para uso, já existem muitos centros na América do Norte, principalmente, realizando essas modalidades para crianças maiores, geralmente maiores de 6 anos. Os autores apresentam alguns cuidados com a citoesponja que seriam em relação a pacientes que têm estenose, pacientes que tenham tido cirurgia prévia, como funduplicatura, se houver alergia à gelatina, se houver disfagia, e eles lembram que pode ter contaminação orofaríngea, no caso da citoesponja. Ainda dentro das modalidades invasivas, outra que está também pronta para uso e em grande destaque é a endoscopia transnasal. Então, a grande vantagem de realizar a endoscopia transnasal seria a falta da necessidade da sedação. Então, foi publicado esse estudo mostrando que seria possível realizar essa modalidade em crianças com o uso dos óculos de realidade virtual para distração, e com isso, a possibilidade de realizar o procedimento em crianças também a partir de 6 anos. Muito importante, aqui seria com biópsia, com metade do custo, e um tempo curto de realização do procedimento, porque não tem tempo de recuperação da anestesia. Argumentando-se que o custo do procedimento cai quase à metade quando comparado à endoscopia digestiva alta convencional. Outras modalidades invasivas foram apresentadas, mas elas ainda um pouco menos prontas para uso, com menor aplicabilidade. Então, falaram sobre o probe de impedância mucosa e endoflip endoscópico, que mediria, então, o probe de impedância, avaliaria realmente a relação de impedância, que foi correlacionada tanto com atividade de doença quanto com fibrose, e o endoflip é a distensibilidade do esôfago, mas o endoflip tem que ser realizado com endoscopia, uma modalidade que ainda é cara, pouco disponível e com as questões de interpretabilidade na faixa etária pediátrica. A biofotônica, a endomicroscopia, ela é realizada com endoscopia, ela é uma endoscopia de altíssima resolução, então seria uma endoscopia que você faz um grande aumento e vê durante um exame endoscópico uma imagem que parece quase a histologia, permite a contagem de eosinófilos sem a realização de biópsia. A avaliação genética em tecido está comercialmente disponível nos Estados Unidos e ela é realizada em biópsia única, mas tem uma utilidade um pouco mais limitada, porque seria mais com o propósito de tanto confirmar o diagnóstico da doença, quanto tentar realizar associações de genótipo-fenótipo. E quanto às modalidades não invasivas, elas foram apresentadas, mas isso ainda não está pronto para uso, ainda tem um longo caminho para realizar o uso dessas modalidades não invasivas. Ela é o sonho, mas ainda é uma realidade muito mais distante do que as modalidades anteriores que eu apresentei. Então, eles falaram sobre 3 biomarcadores séricos, que é a interleucina 5, a endotoxina derivada de eosinófilo e o microRNA 21, um marcador fecal, que é a endotoxina, 3 salivares, de novo o microRNA e as interleucinas, e inclusive apresentaram um estudo único com a bromotirosina urinária, que é um marcador químico de ativação neutrofílica. Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre os steps de tratamento dietético e os biomarcadores. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks.
Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!